Em 24 de novembro de 1971, um homem aparentemente comum embarcou em um voo comercial nos Estados Unidos. Vestia um terno escuro, carregava uma pasta executiva e comprou sua passagem em dinheiro. Nada chamava a atenção naquele passageiro. No entanto, poucas horas depois, ele realizaria um dos crimes mais audaciosos da história da aviação e desapareceria sem deixar rastros. Conhecido mundialmente como D.B. Cooper, embora o nome utilizado por ele tenha sido Dan Cooper, esse misterioso sequestrador exigiu um resgate de US$ 200.000. Recebeu 4 paraquedas e, em pleno voo, saltou da aeronave sobre uma região montanhosa e coberta por florestas. Apesar da maior investigação já conduzida pelo FBI até aquela época, sua verdadeira identidade jamais foi confirmada. Teria ele sobrevivido ao salto? Morreu na floresta naquela mesma noite? Ou conseguiu escapar e viveu o resto da vida em completo anonimato? Mais de 50 anos depois, o caso continua despertando a curiosidade de investigadores, jornalistas e apaixonados por mistérios. Hoje, vamos conhecer a história completa daquele homem que entrou para a lenda como o único sequestrador de avião da história dos Estados Unidos a desaparecer sem ser capturado. Eu sou Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, dê seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Era a véspera do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. Os aeroportos estavam movimentados e centenas de pessoas viajavam para encontrar familiares. Entre elas estava um homem que aparentava ter cerca de 40 anos, aproximadamente 1,80 m de altura, cabelos escuros e comportamento extremamente calmo. Ao chegar ao aeroporto internacional de Portland, no estado de Oregon, ele comprou em dinheiro uma passagem, só de ida, para Seattle. Era o voo 305, um Boeing 727 que faria um trajeto curto, de pouco mais de 30 minutos. Na passagem, o homem utilizou o nome Dan Cooper. Mais tarde, por um erro de divulgação da imprensa, ele ficaria conhecido mundialmente como D.B. Cooper, nome que acabou entrando para a história. Depois de embarcar, sentou-se na parte traseira da aeronave. Vestiu um terno escuro, gravata preta, camisa branca e um sobretudo. Sua aparência lembrava de um executivo viajando a trabalho. Nada indicava que aquele seria um voo diferente. Pouco depois da decolagem, Dan Cooper chamou discretamente uma das comissárias de bordo, Florence Chanfrey, e entregou um bilhete. Inicialmente, ela imaginou que fosse apenas mais um passageiro tentando iniciar uma conversa e guardou o bilhete sem lê-lo. Foi então que o homem se inclinou calmamente e disse: "Senhorita, é melhor ler o bilhete. Eu tenho uma bomba." Surpresa, Florence abriu o papel. Nele estava escrito que havia um explosivo dentro da pasta do passageiro. Quando ela se aproximou, Dan Cooper abriu parcialmente a maleta. A comissária viu cilindros vermelhos ligados por fios e uma bateria. Até hoje não se sabe se aquilo era realmente uma bomba funcional, mas naquele momento ninguém quis correr o risco. Sem elevar a voz e sem demonstrar nervosismo, Dan Cooper explicou suas exigências. Queria US$ 200.000 em notas de US$ 20, 4 paraquedas e um caminhão de combustível esperando a aeronave em Seattle para que pudesse continuar voando depois do pouso. A tripulação informou imediatamente o comandante William Scott, que entrou em contato com a companhia aérea. As autoridades decidiram atender às exigências para preservar a vida dos passageiros. Enquanto o avião permanecia no ar circulando sobre Seattle para dar tempo de reunir o dinheiro e os paraquedas, Dan Cooper manteve um comportamento surpreendentemente educado.
Pediu um drink, acendeu cigarros, algo que era permitido na época, e conversou normalmente com a tripulação. Em nenhum momento gritou ou agrediu alguém. A principal pessoa que permaneceu ao lado dele durante boa parte do sequestro foi a comissária Tina McClone. Mais tarde, ela relataria que o sequestrador parecia conhecer muito bem aviões e demonstrava grande tranquilidade durante toda a operação. Ao pousar em Seattle, os 36 passageiros foram libertados com segurança. Em troca, Dan Cooper recebeu o dinheiro e os 4 paraquedas. Após reabastecer a aeronave, ordenou que apenas a tripulação essencial permanecesse a bordo: o comandante Will Scott, o copiloto, o engenheiro de voo e Tina McClough. Seu novo destino seria a cidade do México. Entretanto, ele impôs condições bastante específicas para o voo. Queria que o Boeing 727 voasse a baixa altitude, com velocidade reduzida e o trem de pouso parcialmente abaixado. Essas instruções chamaram a atenção dos investigadores anos depois, pois indicava que ele conhecia muito bem as características técnicas daquele modelo de avião. O Boeing 727 possuía uma escada retrátil localizada na parte traseira da fuselagem, algo incomum em aeronaves comerciais. Era justamente essa característica que tornaria possível o plano de fuga de Dan Cooper. Enquanto o avião sobrevoava uma região entre o estado de Washington e Oregon, já durante a noite, sob forte chuva e ventos intensos, o sequestrador pediu que Tina McClone fosse para a cabine de comando. Ela tentou convencê-lo a desistir. Ele apenas agradeceu, sorriu educadamente e fechou a porta. Poucos minutos depois, por volta das 20h03, os pilotos perceberam uma alteração brusca no equilíbrio da aeronave. Era o momento em que Dan Cooper provavelmente havia aberto a escada traseira. Sem qualquer iluminação externa, enfrentando temperaturas próximas de 0 grau, chuva intensa e ventos superiores a 300 quilômetros por hora, ele saltou da aeronave levando um dos paraquedas e os US$ 200.000 presos ao corpo. Nunca mais foi visto. Naquela mesma noite iniciou-se uma enorme operação de busca envolvendo agentes do FBI, militares e equipes locais. Helicópteros sobrevoaram florestas densas, montanhas e rios. Centenas de pessoas participaram das buscas. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum paraquedas apareceu, nenhuma peça de roupa foi localizada. Era como se Dan Cooper tivesse simplesmente desaparecido. O FBI iniciou uma investigação e durante décadas milhares de suspeitos foram analisados. Ex-militares, paraquedistas, pilotos e até criminosos conhecidos entraram na lista. Um dos nomes mais citados foi Richard Floyd McCoy Jr., que realizou um sequestro muito parecido meses depois. Apesar das semelhanças, o FBI concluiu que ele provavelmente não era Dan Cooper, principalmente por diferenças físicas e pelo fato de estar em outro local na data do crime. Outro suspeito famoso foi Kenneth Christensen, ex-paraquedista e funcionário da empresa aérea. Seu conhecimento da empresa e da aviação despertou suspeitas, mas nenhuma prova definitiva foi encontrada. Também ganhou destaque Robert Hochstrau, ex-militar com experiência em explosivos e paraquedismo. Durante anos, alguns investigadores independentes defenderam que ele seria o verdadeiro sequestrador. No entanto, o FBI nunca confirmou essa hipótese. Em 1980, quase 9 anos após o sequestro, surgiu a primeira grande pista. Um menino chamado Brian Ingram, de apenas 8 anos, brincava às margens do rio Columbia quando encontrou 3 maços de notas bastante deterioradas. Após análises, confirmou-se que os números de série correspondiam ao dinheiro entregue a Dan Cooper. Ao todo, eram US$ 5.800. A descoberta gerou novas perguntas. Como aquele dinheiro foi parar ali? Teria sido levado pela correnteza ou Dan Cooper o perdeu durante a fuga? Até hoje, não existe uma resposta definitiva. Em 2016, após 45 anos de investigação e milhares de pistas analisadas, o FBI anunciou oficialmente o encerramento do caso ativo. A agência declarou que concentraria seus recursos em investigações mais recentes, embora o mistério permanecesse sem solução. O caso D.B. Cooper continua sendo um dos maiores enigmas da história criminal.
A verdadeira identidade do sequestrador nunca foi comprovada e ninguém sabe ao certo se ele morreu durante o salto ou se conseguiu sobreviver e viver anonimamente pelo resto da vida. Mais de meio século depois, sua história ainda inspira livros, documentários, filmes e séries. O homem que embarcou como Dan Cooper e ficou conhecido como D.B. Cooper transformou um sequestro aéreo em um dos maiores mistérios do século XX. Talvez a resposta esteja perdida em alguma floresta do noroeste dos Estados Unidos. Ou talvez tenha desaparecido para sempre junto com o homem que saltou naquela noite chuvosa, entrando definitivamente para a história como o criminoso que ninguém conseguiu encontrar. Muito obrigado por acompanhar este vídeo até o final. Se você gosta de conteúdos que contam casos reais com respeito às vítimas e compromisso com a informação, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até o próximo caso.